É simplesmente fascinante observar como uma mentalidade puramente analítica consegue fazer duas coisas gigantes ao mesmo tempo: construir um verdadeiro império imobiliário e literalmente salvar a saúde de um ente querido. O material da nossa análise de hoje destrincha o roteiro de vida de Jenison Ribeiro. É um estudo de caso espetacular, gente, sobre como a dedicação à família e aquela astúcia afiada nos negócios não brigam entre si. Muito pelo contrário, elas se alimentam. O que a gente vai ver aqui não é só mais uma daquelas histórias de sucesso financeiro, tá? É um verdadeiro manual prático de estratégia, gestão de crises e, acima de tudo, integridade. Então, vamos direto ao ponto e dar uma olhada neste roteiro. A gente vai passar por 5 marcos essenciais. O primeiro movimento estratégico, a gestão analítica de saúde, as movimentações no tabuleiro imobiliário, o motor da rotina e, fechando a conta, a estratégia de renda passiva. Ponto 1. O primeiro movimento estratégico. Toda grande jornada tem aquele momento de ruptura, né? E aqui, essa virada de chave veio justamente ao se deixar para trás a segurança de um emprego administrativo. O que salta aos olhos nessa tabela é aquele famoso efeito bola de neve financeiro. Para uma cabeça estratégica, o dinheiro de um acerto rescisório nunca, jamais é visto como grana para torrar no shopping. É semente. Com o desligamento integral, rolou a liberação do fundo de garantia dando uns 12 mil reais. Somando isso a alguns equipamentos de DJ que ele já tinha, formou-se o capital inicial. E para onde foi esse dinheiro? Direto para a compra de um terreno em Bocaiúva do Sul por 17 mil reais. Mas olha só a terceira linha. Aqui é que a mágica acontece. Usando puro relacionamento, sabe aquela conversa de cerca com o vizinho? Rolou uma venda amigável por 40 mil reais, recebendo ali R$ 1.000 por mês. Ou seja, um ponto de partida super modesto não só dobrou o capital, como criou uma receita recorrente pingando todo mês para oxigenar o caixa. Uma verdadeira jogada de mestre. Número 2. Gestão analítica de saúde. Agora a gente avança para ver como essa mesmíssima mentalidade de negócios foi aplicada no desafio mais crítico e pessoal de toda essa história. 18. Esse número é de cair o queixo. Representa a quantidade exata de medicamentos diferentes que a mãe de Genilson estava tomando todos os dias quando ele assumiu os cuidados dela. É uma quantidade absurda, que transformou o corpo humano num verdadeiro campo de batalha químico. E o preço que se paga por esse excesso está bem claro aí. Os efeitos colaterais eram devastadores. Pensa numa cascata de problemas. Um remédio causava efeito rebote no outro, gerando uma depressão induzida que a fazia acordar chorando. O fígado estava sendo bombardeado, o que tirou completamente o apetite de uma pessoa que sempre amou comer, sem falar nas infecções crônicas nos calcanhares. Essa lista prova que o protocolo médico não estava curando nada, só estava criando novos focos de incêndio. A solução? Um corte drástico e implacável do que era excesso, reduzindo tudo a apenas um remédio para dormir e, olhe lá, usado com moderação para o corpo voltar a ter a sua autonomia natural. Isso ilustra de um jeito brilhante como cruzar habilidades faz toda a diferença. Aplicar uma visão analítica de negócios na saúde familiar mudou o jogo completamente. Primeiro, observação pura. Notou-se que o pico de agitação, a chamada síndrome do pôr do sol, explodia sempre ali pelas 5h30 da tarde. Segundo passo, questionar. Por que o protocolo padrão mandava dar uma única dose de insulina só à noite? Não fazia sentido. E terceiro, a intervenção cirúrgica. Com aval médico, a dose foi dividida em 3 momentos estratégicos do dia. E o resultado prático de gerenciar horários como se gerencia o negócio? A lucidez retornou, o sorriso voltou para o rosto e a saúde se estabilizou de vez. A mesma mente que organiza planilhas, organizou a biologia. Número 3. Movimentações no tabuleiro imobiliário. Com a casa em ordem, a gente retorna aos negócios, que, convenhamos, exigem o mesmo nível de análise fria e foco em resolução de problemas. Presta atenção nesse cenário. Estamos falando de uma área de 500 metros quadrados no Tanguá, que foi sendo comprada aos poucos de forma bem estratégica ao longo de 5 anos. Só que a última parte, comprada por R$ 55 mil, veio com um belo de um problema, um sobrado com um vício estrutural crônico. Construíram sem engenharia certa, num terreno não estabilizado, e a casa simplesmente entortou. E agora? Lidar com uma fundação comprometida exige uma coisa inegociável: transparência total com o mercado. Afinal de contas, transparência é a base de qualquer reputação que queira durar a longo prazo. E a alma do negócio está exatamente nesta citação da nossa fonte. O problema não foi escondido debaixo do tapete, não. Na hora de sentar para negociar, o defeito da casa foi colocado na mesa, às claras. Topou-se trocar um imóvel de 55 mil por 40 mil reais, pegando uma caminhonete Chevrolet Montana no negócio. Sim, no papel, foi uma perda contábil imediata de 10 mil reais. Mas aceitar esse prejuízo localizado para destravar dinheiro rápido não é perder o jogo. Na verdade, é uma aula magna de estratégia.
Dá uma olhada nessa sequência. Ela mapeia direitinho essa engenharia financeira. A casa problemática vira uma montana. O pequeno prejuízo é absorvido. E a montana, avaliada em 40 mil na tabela, vira a chave para o próximo nível. Ela foi usada como entrada numa chácara espetacular de 1.200 metros quadrados, toda mobiliada lá em Pontal. E a diferença de 15 mil foi diluída em 30 parcelinhas bem suaves de R$ 500. É assim que um ativo líquido te alavanca para um portfólio e um estilo de vida infinitamente superiores. 4. O motor da rotina. Gerenciar a saúde da família de perto e ainda crescer de forma agressiva no mercado não acontece por passe de mágica, certo? Este cronograma mostra exatamente como a engrenagem roda. O dia começa cedo com a saúde e às 8 em ponto o trabalho de rua e a análise de mercado já estão a todo vapor. Às 10 da manhã entra em cena uma cuidadora de extrema confiança para segurar as pontas em casa e servir as refeições. E sem falta, às 5:30 da tarde o expediente de campo se sincera e assume-se o turno da noite em casa, bem na hora crítica da síndrome do pôr do sol que a gente comentou. Isso prova por A mais B que um sucesso profissional estrondoso pode ser milimetricamente agendado, sem nunca virar as costas para a família. E 5. A estratégia de renda passiva. Com a família bem cuidada e os ativos crescendo, a bússola agora aponta para a riqueza permanente. Entender essa diferença aqui é o verdadeiro pulo do gato para destravar crédito robusto e fazer o dinheiro girar rápido. Terrenos de posse tipo aquele do Tanguá são maravilhosos para começar a acumular patrimônio, mas eles limitam quem pode comprar, porque impedem o financiamento do banco. A grande sacada estratégica foi passar esses direitos de posse para frente, fazer caixa e aí sim migrar para terrenos 100% documentados. Lote com documento em dia abre a porteira do financiamento bancário, e isso significa acessar o mercado de massa e fazer o capital girar numa velocidade assustadora. Nos terrenos com escritura, entram em campo os 15 anos de bagagem de mercado. A estratégia de construção aqui é inteligentíssima. Fazer casas compactas, mas com um visual de cair o queixo. É impressionante como investimentos pequenos e bem calculados, tipo colocar um corrimão de aço inox, mudam totalmente o jeito que o comprador olha para a casa. Você pega um imóvel de padrão médio e, na cabeça de quem está comprando, ele vira alto padrão na hora. Acabamento nobre é garantia de venda rápida e lucro substancial no bolso. E aqui a gente vê a cereja do bolo, o ciclo contínuo. Constrói-se com visual premium em terra documentada. Vende-se num piscar de olhos usando o dinheiro dos bancos. E aí, aquele lucro gigante não é gasto à toa, ele é reinvestido na construção de um portfólio próprio de kitnets para alugar, o famoso modelo Build to Rent. É incrível parar para pensar que aquele acerto rescisório lá do começo virou uma máquina que imprime renda passiva todo mês. Conforto garantido para gerações, tudo construído na base da confiança que a comunidade depositou ao longo de décadas. O que nos leva à reflexão final deste nosso estudo. Essa jornada visual que a gente dissecou hoje mostra que dar um passo para trás, aceitar um prejuízo aqui ou ali e recalcular a rota não é sinal de fraqueza de jeito nenhum. É tática avançada. A verdadeira riqueza e o sucesso se constrói numa base muito sólida de amor à família e integridade nos negócios. Então, fica aqui a provocação para quem nos acompanha. Como aplicar essas mesmíssimas estratégias de transparência absoluta, caixa rápido e pensamento analítico implacável no próprio tabuleiro da vida? Quais regras do jogo dá para reescrever hoje mesmo para garantir o patrimônio de amanhã? Pensem nisso.